Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Tribunal Superior Eleitoral. Solicitamos aos presentes que ocupem seus lugares para o início da solenidade. Agradecemos a todas e todos que acompanham esta sessão solene pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça. Solicitamos ainda a gentileza de manterem seus celulares em modo silencioso. Inicia-se neste momento a solenidade de diplomação dos excelentíssimos senhores presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, eleitos para o mandato de 2023 a 2026. Compõe a mesa de honra as seguintes autoridades: Sua Excelência o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministra Rosa Weber. Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira. Sua Excelência o senhor Vice-Presidente desta Corte, Ministro Ricardo Lewandowski. Sua Excelência, a senhora Ministra Carmen Lúcia. Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Ministro Benedito Gonçalves. Sua Excelência, o senhor Ministro Raul Araújo. Sua Excelência, o senhor Ministro Sérgio Banhos. Sua Excelência, o senhor Ministro Carlos Horbach. Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral Eleitoral, doutor Augusto Aras. Sua Excelência, o senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti. Tem a palavra Sua Excelência, o senhor Presidente do TSE, Ministro Alexandre de Moraes. Podemos sentar, por favor. Boa tarde a todos.
Declaro aberta a sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral, destinada à diplomação do presidente e do vice-presidente da República Federativa do Brasil, eleitos para o mandato de 2023 a 2026. Solicito que Suas Excelências, o senhor ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Missão cumprida. Vamos pegar em Pernambuco. Não está aí? Bota os comentários. Solicito que Suas Excelências, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Raul Araújo, conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Vamos fechar, né, Túlio? Convido a todos a acompanharmos a execução do hino nacional, que será realizada pela fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas, regida pelo Tenente Cláudio Márcio Araújo da Luz.
Neste momento, Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, fará a leitura do teor do diploma a ser entregue ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. República Federativa do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral. Pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas em 30 de outubro de 2022, o candidato pela coligação Brasil da Esperança, formada por Federação Brasil, PT, PCdoB, PV, Solidariedade, Federação PSOL-Rede, PSB, Agir, Avante, PROS, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2023, nos termos da Constituição Federal. Brasília, 12 de dezembro de 2022, 201º ano da Independência e 134º da República. Assinado, ministro Alexandre de Moraes, presidente. Então, me acompanhe agora. Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convida o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a dirigir-se à frente da mesa de honra para receber o diploma. Neste momento, Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fará a leitura do teor do diploma a ser entregue ao excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. República Federativa do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral. Pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas em 30 de outubro de 2022, o candidato pela coligação Brasil da Esperança, formada por Federação Brasil, PT, PCdoB, PV, Solidariedade, Federação PSOL-Rede, PSB, Agir, Avante, PROS, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, foi eleito vice-presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2023, nos termos da Constituição Federal. Brasil, 12 de dezembro de 2022, ministro Alexandre de Moraes, presidente. Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convida o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, a dirigir-se à frente da mesa de honra para receber o diploma.
Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o discurso do excelentíssimo senhor presidente da República, diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Eu precisava, na verdade, era de uma água. Já está aqui embaixo. Tá bem. E tem mais aqui ao fundo. Isso aqui precisa... Eu gostaria de cumprimentar o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Ricardo Lewandowski, em nome de quem cumprimento os ministros do TSE que participam dessa sessão solene de diplomação. Quero cumprimentar a minha querida esposa Janja, quero cumprimentar o companheiro Geraldo Alckmin e a sua esposa Lu Alckmin. Quero cumprimentar o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, por intermédio de quem cumprimento os senadores presentes. Quero cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, por meio de quem cumprimento todos os deputados federais. Presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, por intermédio de quem cumprimento os ministros da Corte. Minha querida presidenta Dilma Rousseff, meu querido presidente José Sarney, senhoras e senhores chefes de missões diplomáticas, ministros de Estado já indicados, companheiro Rui Costa, companheiro Flávio Dino, companheiro José Múcio Monteiro, companheiro Mauro Vieira e companheiro Fernando Haddad. Quero cumprimentar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores governadores. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores presidentes dos tribunais superiores, presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, senhoras e senhores. Antes de falar o que está escrito no meu discurso, eu queria, companheira Dilma, companheiro José Sarney, companheiros deputados, senadores, governadores, ministros, juízes, companheiros que participaram da vigília em Curitiba, companheiro dirigente partidário, companheira Gleice Hoffmann, em nome do meu partido, eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente, é um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez o Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionados por não ter diploma universitário, o diploma Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora, é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar o arbítrio nesse país.
Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com meu querido companheiro Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. Quero dizer que muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito, essa é a celebração da verdadeira democracia. Poucas vezes na história recente deste país a democracia esteve tão ameaçada. Poucas vezes na nossa história a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer todos os obstáculos para, enfim, ser ouvida. A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada, cultivada, cuidado com muito carinho por cada um e a cada dia, para que a colheita seja generosa para todos. Mas, além de semeada, cultivada e cuidada com muito carinho, a democracia precisa ser, todos os dias, defendida daqueles que tentam, a qualquer custo, sujeitada a seus interesses financeiros e ambições de poder. Felizmente, não faltou quem defendesse, nesse momento tão grave, a nossa democracia. Além da sabedoria do povo brasileiro, que escolheu o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira e a democracia em vez do arbítrio, quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Cumprimento a cada ministro e a cada ministra do STF e do TSE pela firmeza na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral nesses tempos tão difíceis. A história há de reconhecer sua coerência e a fidelidade à Constituição. Esta não foi uma eleição entre candidatos de partidos políticos com programas distintos. Foi a disputa entre duas visões de mundo e de governo. De um lado, o projeto de reconstrução do país, com ampla participação popular. De outro lado, um projeto de destruição do país, ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista ao longo da nossa história. Não foram poucas as tentativas de sufocar a voz do povo e a democracia. Os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas eletrônicas, cuja confiabilidade é reconhecida há muito tempo em todo o mundo. Ameaçaram as instituições, criaram obstáculos de última hora para que eleitores fossem impedidos de chegar aos seus locais de votação. Tentaram comprar o voto dos eleitores com falsas promessas e dinheiro farto desviado do orçamento público. Intimidaram os mais vulneráveis com ameaça de suspensão de benefícios e os trabalhadores com o risco de demissão sumária caso contrariassem os interesses de seus empregadores. Quando se esperava um debate político democrático, a nação foi envenenada com mentiras produzidas no submundo das redes sociais. Eles semearam a mentira e o ódio, e o país colheu uma violência política que só se viu nas páginas mais tristes da nossa história. E, no entanto, a democracia venceu. O resultado dessas eleições não foi apenas a vitória de um candidato ou de um partido. Tive o privilégio de ser apoiado por uma frente de 12 partidos no primeiro turno, e aos quais se somaram mais 2 partidos no segundo turno. Uma verdadeira frente ampla contra o autoritarismo, que hoje,
Na transição de governo, se amplia para outras legendas e fortalece o protagonismo de trabalhadores, empresários, artistas, intelectuais, cientistas e liderança dos mais diversos e combativos movimentos populares desse país. Tenho consciência de que essa frente se formou em torno de um firme compromisso, a defesa da democracia, que é a origem da minha luta e o destino desse país. Nestas semanas em que o Gabinete de Transição vem escrutinando a realidade atual do país, tomamos conhecimento do deliberado processo de desmonte das políticas públicas e dos instrumentos de desenvolvimento levado a cabo por um governo de destruição nacional. Soma-se a esse legado perverso, que recai principalmente sobre a população mais necessitada, o ataque sistemático às instituições democráticas. Mas as ameaças à democracia que enfrentamos e ainda veremos de enfrentar não são características exclusivas do nosso país. A democracia enfrenta um imenso desafio ao redor do planeta, talvez maior do que no período da Segunda Guerra Mundial. Na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos, os inimigos da democracia se organizam e se movimentam. Usam e abusam dos mecanismos de manipulações e mentiras disponibilizados por plataformas digitais que atuam de maneira gananciosa e absolutamente irresponsável. A máquina de ataque à democracia não tem pátria e nem fronteiras. O combate, portanto, precisa dar mais trincheiras de governança global por meio de tecnologias avançadas e de uma legislação internacional mais dura e mais eficiente. Que fique bem claro, jamais renunciaremos à defesa intransigente da liberdade de expressão, mas defenderemos até o fim o livre acesso à informação de qualidade, sem mentiras e sem manipulações que levam ao ódio e à violência política. Nossa missão é fortalecer a democracia entre nós no Brasil e em nossas relações multilaterais. A importância do Brasil nesse cenário global é inegável. E foi essa a razão que os olhos do mundo se voltaram para ver o nosso processo eleitoral. Precisamos de instituições fortes e representativas. Precisamos de harmonia entre os poderes, com um eficiente sistema de pesos e contrapesos que iniba qualquer aventura eleitoral ou autoritária. Precisamos de coragem. É necessário tirar uma lição desse período recente em nosso país e dos abusos cometidos no processo eleitoral, para nunca mais esquecermos, para que nunca mais isso aconteça. Democracia, por definição, é o governo do povo, por meio da eleição de seus representantes. Mas precisamos ir além dos dicionários. O povo quer mais do que simplesmente eleger seus representantes. O povo quer participação ativa nas decisões dos governos. É preciso entender que a democracia é muito mais do que um direito de se manifestar livremente contra a fome, o desemprego, a falta de saúde, a educação, segurança, moradia. Democracia é ter alimentação de qualidade, é ter emprego, saúde, educação, segurança e moradia. Quanto maior a participação popular, maior o entendimento da necessidade de defender a democracia daqueles que se valem dela como atalho para chegar ao poder e instaurar o autoritarismo. A democracia só tem sentido e será defendida pelo povo na medida em que promover, de fato, a qualidade de direitos e oportunidade para todos e todas, independentemente da classe social ou crença religiosa ou orientação sexual. É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o pronunciamento de Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos, novamente. Cumprimento a excelentíssima presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Poder Judiciário. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República eleito e hoje diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito e também hoje diplomado, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento todos os senadores presentes e os senadores eleitos presentes, o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, que da mesma forma, em seu nome, cumprimento todos os deputados federais e os deputados federais eleitos. Cumprimento o excelentíssimo senhor José Sarney, 31º presidente da República, a excelentíssima senhora Dilma Rousseff, 36ª presidente da República. Cumprimento suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal aqui presentes, ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, também vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, também membro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Edson Fachin e o sempre ministro Sepúlveda Pertence, ministro Carlos Aires Brito. Cumprimento suas excelências, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, ministros Raul Araújo, Isabel Galotti, Sérgio Banhos, Carlos Orbach, Maria Cláudia Bucanelli Pinheiro e André Ramos Tavares. Cumprimento o Procurador-Geral da República e também Procurador-Geral Eleitoral, doutor Augusto Aras, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público. Cumprimento o Dr. Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome de quem cumprimento todas as advogadas e advogados. Cumprimento também a excelentíssima ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, em nome de quem cumprimento os demais membros daquela corte, o ministro Lélio Bentes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas. Cumprimento todos os governadores presentes, governadores eleitos, os membros do Conselho Nacional de Justiça, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, representantes do Corpo Diplomático, senhores e senhoras. A Justiça Eleitoral agradece a presença de todos, tem a honra de recebê-los no Tribunal da Democracia para a celebração da vitória da democracia, da vitória do respeito ao Estado de Direito, da vitória da fiel observância da Constituição Federal. A diplomação da chapa presidencial eleita, presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação consiste no reconhecimento da lisura do pleito eleitoral e na legitimidade política conferida soberanamente pela maioria do povo brasileiro por meio do voto direto e secreto. A Justiça Eleitoral se preparou para garantir, com coragem e segurança, a transparência e lisura das eleições e a legitimação dos vencedores por meio da presente diplomação. Se preparou como faz há exatos 90 anos desde sua criação. A Justiça Eleitoral se preparou para combater com eficácia, eficiência e celeridade os ataques antidemocráticos ao Estado de Direito e os covardes
e os covardes ataques e violências pessoais aos seus membros e de todo o Poder Judiciário. É justo que, nesse momento de agradecimento em nome de toda a Justiça Eleitoral, eu faça também um agradecimento no trabalho de organização e preparação do pleito eleitoral de 2022, iniciado sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso e continuado na presidência do ministro Edson Fachin, a quem agradeço o grande trabalho realizado junto com os demais ministros da Corte. O Brasil encerra mais um ciclo democrático e completa 34 anos de estabilidade do Estado Democrático de Direito, desde a promulgação da Constituição de 1988. Estabilidade democrática e respeito ao Estado de Direito não significam ausência de turbulências, ausência de embates, ou mesmo, como se verificou nas presentes eleições, não significa ausência de ilícitos e criminosos ataques antidemocráticos ao sistema eleitoral e à própria democracia. Estabilidade democrática e respeito ao Estado de Direito significam observância fiel à Constituição, pleno funcionamento das instituições e integral responsabilização de todos aqueles que pretendiam subverter a ordem política, criando um regime de exceção. A Justiça Eleitoral soube, com o integral apoio de todo o Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, garantir a estabilidade democrática e o integral respeito ao Estado de Direito, combatendo os intensos e criminosos ataques aos três grandes pilares de um Estado constitucional: a liberdade de imprensa e a livre manifestação de pensamento, a integridade do sistema eleitoral e a independência do Poder Judiciário. Fruto de um pensamento antidemocrático e extremista, a utilização em massa das redes sociais foi subvertida para disseminar a desinformação, o discurso de ódio, as notícias fraudulentas, as famosas fake news. A utilização das redes sociais como instrumento democrático de acesso à livre manifestação de pensamento, que surgiu, todos nos recordamos, principalmente nas famosas primaveras democráticas do mundo árabe, essa utilização foi desvirtuada por extremistas, no intuito de desacreditar as notícias veiculadas pela mídia tradicional. Os extremistas, criminosos, as milícias digitais passaram a atacar a mídia tradicional para, desacreditando-a, substituir o livre debate de ideias, garantido pela liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa, substituir por suas mentiras autoritárias e discriminatórias. Coube à Justiça Eleitoral estudar, planejar e se preparar para atuar de maneira séria e firme no sentido de impedir que a desinformação maculasse a liberdade de escolha dos eleitores e eleitoras e a lisura do pleito eleitoral. A defesa do segundo grande pilar de um Estado democrático de direito, o sistema eleitoral, também foi essa defesa realizada pela Justiça Eleitoral, que de maneira transparente e pública demonstrou passo a passo a total lisura, confiabilidade e seriedade de nossas urnas eletrônicas. O ataque ao sistema eleitoral, enquanto instrumento essencial na concretização da democracia, vem sendo realizado de maneira mais intensa há pelo menos uma década no mundo todo por grupos extremistas e antidemocráticos. Não importa no mundo qual seja o mecanismo do sistema eleitoral, urnas eletrônicas, voto impresso, voto por carta, esses grupos extremistas, antidemocráticos, criminosos, pretendem, a partir da desinformação,
desacreditar a própria democracia atacando os seus instrumentos. A partir do ataque a esses instrumentos que concretizam o voto popular, pretendem substituir o voto popular por um regime de exceção, por uma ditadura. O Tribunal Superior Eleitoral abriu suas portas para instituições e organizações nacionais e internacionais, ampliou todos os mecanismos de fiscalização e confiabilidade e possibilitou amplo acesso a todas as etapas do calendário eleitoral. E mais uma vez, como era de se esperar, ficou constatada a ausência de qualquer fraude, qualquer desvio ou mesmo qualquer problema. Jamais houve uma fraude constatada nas eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas. Verdadeiro motivo de orgulho e patrimônio nacional. Os ataques à democracia e ao pleito eleitoral não se resumiram aos dois grandes pilares do Estado de Direito, a liberdade de imprensa e o sistema eleitoral. Concentraram-se de maneira vil, de maneira torpe, nos ataques, ameaças de todo tipo, coações institucionais ao Poder Judiciário e pessoais aos seus membros, em especial do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Seguindo a cartilha autoritária e extremista daqueles que no mundo todo não respeitam a democracia e o Estado de Direito, também no Brasil, grupos organizados atacaram a independência do Poder Judiciário, disseminando desinformação, discurso de ódio contra seus membros e familiares, inclusive ameaçando-os verbal e fisicamente. Esses extremistas autoritários, criminosos, não conhecem o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro tem coragem, o Poder Judiciário brasileiro tem força, o Poder Judiciário brasileiro tem serenidade e altivez. O Poder Judiciário brasileiro manteve sua independência e imparcialidade, garantindo o respeito ao Estado de Direito e realizando eleições limpas, transparentes e seguras, concretizando mais uma etapa na construção e fortalecimento da nossa democracia. Nas eleições de 2022, a presente diplomação tem um duplo significado, pois além do reconhecimento da regularidade e legitimidade da vitória da chapa presidencial, composta pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados, para que isso não retorne nas próximas eleições. Senhor presidente eleito, como Vossa Excelência sabe, a atividade política deve ser realizada sem ódio, sem discriminação e sem violência. A consequência do ódio e da violência é o vazio e a mágoa, como alertou Martin Luther King em seu famoso discurso, O Nascimento de uma Nação, proferido em Montgomery em abril de 57. E festejou que a consequência da não violência é a criação de uma comunidade querida. A consequência da não violência é a redenção. A consequência da não violência é a reconciliação. A democracia se constrói, se solidifica, prospera e fortalece uma nação quando a discussão de ideias
é mais importante que a imposição obtusa de obsessões, quando as ofensas e discriminações cedem lugar ao diálogo e temperança, quando o ódio perde seu lugar no coração das pessoas para esperança, respeito e união. As eleições foram realizadas, as eleitoras e eleitores se manifestaram de maneira livre e soberana. Os vencedores foram proclamados e hoje estão sendo diplomados. Encerra-se mais um ciclo democrático. Com respeito à soberania popular e à Constituição Federal. E com seu término, as paixões eleitorais devem ser substituídas pelo respeitoso embate entre situação e oposição, pela necessária união de todos na constante construção de um país melhor, mais solidário e com verdadeira igualdade social. Senhor presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Vossa Excelência foi eleito por 60.345.999 eleitoras e eleitores. Mas, a partir de 1º de janeiro de 2023, Vossa Excelência será o presidente de 215.461.715 brasileiras e brasileiros. Todos com fé e esperança para que em um futuro breve possamos extirpar a fome e o desemprego que assolam milhões de brasileiras e brasileiros, substituindo-os por saúde de qualidade, educação de excelência e habitação digna para todos os brasileiros e brasileiras, alcançando dessa maneira um dos mais importantes mandamentos constitucionais, o respeito à dignidade humana. Desejo ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, em nome de toda a Justiça Eleitoral, serenidade, êxito, paz e felicidades nessa nova missão. Muito obrigado. Agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença da excelentíssima presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do presidente da República eleito e diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente da República eleito e diplomado, Geraldo Alckmin. Declaro encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos.